Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou a Maria Cecília, sou farmacêutica, terapeuta homeopata, reprogramadora biológica e terapeuta da Nova Medicina Germânica. Já estou no mercado magistral há mais de 20 anos e atuando como terapeuta em consultório há mais de 5 anos. O meu foco aqui nesse canal é treinar profissionais para que eles prestem um atendimento eficaz e humanizado. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as perguntas-chaves para você fazer durante uma consulta homeopática, para que você tenha um resultado preciso e um tratamento eficaz. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, vamos lá, né? Quais são as perguntas-chaves que você precisa fazer para ter um diagnóstico preciso e que o teu tratamento seja eficaz? Bom, primeiro de tudo, a consulta homeopática, né? A consulta homeopática, ela é um momento crucial na hora da consulta para você entender o seu paciente como um todo. Então, você precisa olhar para o teu paciente nos aspectos físicos, os aspectos emocionais e o estado mental em que ele se encontra. Então, é aqui que muitos profissionais iniciantes, eles se sentem inseguros, sem saber quais as perguntas que ele deve fazer para conduzir essa conversa. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar aqui com vocês 5 perguntas que eu uso aqui no consultório, quando eu vou tratar os meus pacientes. Claro que o nosso questionário, ele é um pouco mais extenso, mas essas perguntas, elas são as chaves. Eu preciso fazê-las sempre para que eu obtenha um bom resultado. Vamos lá. A primeira pergunta: como os sintomas afetam o seu dia a dia? Essa pergunta, ela parece muito óbvia, né? Mas saber como que a queixa principal do teu paciente está comprometendo o dia a dia dele vai trazer muitas respostas para você. Por exemplo, através dessa pergunta, você vai conseguir identificar se o seu paciente tem deixado de executar tarefas básicas, por exemplo, e dessa forma você pode enquadrá-lo ou no início de depressão, ou que esse paciente realmente está desmotivado. Então, olhar e perguntar como que esse sintoma tem afetado o dia a dia dele é uma pergunta importantíssima, tá? Então, não deixe de perguntar como que o sintoma que ele traz para você, lá na fichinha pré-consulta, que é bem interessante você fazer, como que esse sintoma tem afetado o dia a dia do seu paciente. E aí, isso vai nos levar para a segunda pergunta, que é: você teve algum episódio recente que marcou a sua vida? E aí, gente, por que perguntar isso? Porque se essa pessoa teve um falecimento, uma separação, teve uma mudança, um diagnóstico, alguma briga, alguma doença, enfim, alguma situação que marcou a vida dele recentemente, isso pode apontar que ali seja a causa inicial do problema do teu paciente, ou o que é bastante comum no consultório, isso é uma releitura de algo que aconteceu na vida do paciente. Então, através dessa pergunta, você vai conseguir ajustar a linha do tempo do teu paciente, colocando sempre os episódios importantes que aconteceram, e você consegue voltar na linha do tempo antiga do teu paciente, o que ele lembrar da infância, adolescência, né, no caso do paciente adulto, onde você pode identificar uma releitura do mesmo trauma. Então, isso é bem importante e vai fazer diferença também para você na hora de escolher um outro medicamento. Tudo certo? Qual a terceira pergunta? Quais tratamentos você já usou e quais foram os resultados? Por que fazer essa pergunta? Através dessa pergunta, você vai conseguir estabelecer qual que é o nível de preocupação que o seu paciente tem com a saúde dele. Se esse nível é um nível aceitável ou se esse é um nível que já ultrapassa, assim, aquele limite da preocupação normal, né? Às vezes enquadrando até o teu paciente com uma hipocondria. Por quê? Essa questão também pode diferenciar o tipo de medicamento homeopático que você vai
dar para o teu paciente, porque às vezes você está em dúvida em dois ou três medicamentos e um medicamento o paciente não tem muita preocupação com a saúde. No outro medicamento ele tem uma preocupação exagerada com a saúde, por exemplo. Então isso já vai ser um diferencial. E através disso, você também pode identificar se esse paciente é um paciente que usou muitas medicações, porque através dessa forma, uma das coisas que você pode indicar para ele talvez seja um detox, ou você pode entrar com uma medicação chamada Dioscoreia, por exemplo, que é um medicamento que ajuda muito para pacientes que usaram muitos medicamentos alopáticos. Ele vai ajudar na detoxificação do fígado, vai fazer com que o corpo do teu paciente funcione melhor. Então, se é um paciente que a gente entende que está intoxicado porque se desespera e usa qualquer medicamento, você pode usar essa medicação, por exemplo, como uma abertura de caso ou como um suporte para o teu paciente uma vez por semana. Então, também é uma pergunta importante de se fazer. E a quarta pergunta é: o que melhora e o que piora o seu sintoma? Isso também vai ser um diferencial, da escolha de um medicamento. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente que tem uma queixa de angústia, né? Ele vem com uma queixa principal de angústia. E aí você pergunta para o teu paciente, essa angústia, ela melhora quando você está ao ar livre, ou essa angústia piora, ou ela aparece quando você está ao ar livre? Isso também pode diferenciar alguns medicamentos. Então, um exemplo, claro que para escolher um medicamento é algo muito mais complexo, mas se um paciente chegasse com uma angústia, você poderia pensar em dois medicamentos, pulsatila e beladona. Muito bem. A pulsatila é um medicamento que, se o paciente melhora a angústia ao ar livre, você poderia indicar ela, né? Claro, desde que ela cobrisse outros sintomas do teu paciente, mas vamos pensar aqui só na angústia. Ou se o paciente sai para um ar livre para passear e se sente angustiado, ou seja, o ar livre piora o estado de angústia dele, você poderia entrar então com uma beladona. Então, essa pergunta ajuda você a diferenciar o medicamento homeopático que você pretende dar para o teu paciente. E a quinta pergunta é como você descreveria a seu estado ou a sua saúde mental? Com essa pergunta, você vai ter clareza sobre as emoções do seu paciente. Então, aqui, quando você fizer essa pergunta, deixe o teu paciente falar livremente e atente-se para a linguagem corporal que ele vai usar também, tá? Por quê? Dependendo do que ele estiver trazendo para você dessa descrição do estado mental dele, ele pode cruzar uma perna, cruzar um braço, vir mais para trás na cadeira, então, ou desviar o olhar, olhar para cima, olhar para baixo, tudo isso pode te indicar, por ser uma linguagem corporal, que esse paciente está desconfortável com essa situação. Então, você pode dar uma atenção maior para aquele assunto que ele está falando. Por quê? Porque geralmente é um assunto bastante doloroso para o teu paciente. Então, ele descrever o próprio estado mental vai te dar uma ideia de como que ele está e qual é a clareza que ele tem em relação aos sintomas dele. Por quê? Nós tivemos na clínica aqui semana passada uma paciente que você perguntava e ela dizia que estava tudo bem, que estava tudo certo, mas toda vez que ela dizia, ela desviava o olhar, olhava para cima, olhava para baixo, ficava desconfortável. Ou seja, aquele assunto era muito doloroso para ela, mas o que que ela fazia? Ela não conseguia admitir aquilo para ela. Tanto que na investigação ali do caso, a gente entendeu que deveríamos dar para ela uma estafságra para tentar liberar essas coisas que para ela era muito desconfortável, né? A estafságra é uma medicação onde o paciente tem um senso moral muito grande, então ele não quer perder o controle para as pessoas não verem a fraqueza dele. Nesse caso, a gente entrou com essa medicação, foi semana passada, vamos ver daqui uns dias como que essa paciente retorna, mas é para você entender que era um assunto desconfortável, mas ela na fala dizia que estava tudo ok, mas a linguagem corporal dizia que não. Então, estimule o teu paciente a falar sobre ele, sobre as dores dele, para que você consiga identificar como que ele está se sentindo.
E aqui, gente, não é uma pergunta, mas também, né, a gente pode, acaba sendo uma pergunta, né, na hora da consulta, para você pedir para o teu paciente os sintomas físicos que ele apresenta de forma recorrente. Por que pedir os sintomas físicos de forma recorrente? Porque eles vão nos indicar quais traumas esse paciente viveu ao longo da vida e que releituras ele tem feito durante a vida. Claro que aqui a gente vai precisar de um estudo, no mínimo um basicão, de medicina germânica, né, da reprogramação biológica, principalmente da medicina germânica, onde ele traz o sintoma, a qual esse sintoma se refere a qual conflito, né? Então, os nossos alunos que fazem parte do nosso curso Indicação Homeopática na Prática, eles têm duas disciplinas. Claro que é um estudo muito profundo, mas nós temos duas aulas relacionadas a isso. Para quê? Para que eles entendam que um sintoma físico, por exemplo, como uma dor de garganta recorrente, esse paciente tem dificuldade em se expressar, dificuldade em falar as coisas. Então, só um ensinamento básico disso já vai te ajudar, tá? No momento de uma consulta. E aí, pessoal, para concluir, então, né? Isso, claro que é um básico, mas são as perguntas que você realmente precisa fazer para o teu paciente, entre outras coisas que são bastante importantes numa consulta homeopática, mas são perguntas que não podem faltar, porque elas vão te dar um norte, vão te ajudar a escolher o melhor medicamento. Então, pessoal, eu espero que essas perguntas ajudem vocês a se sentirem mais confiantes nas suas consultas, a oferecerem tratamentos cada vez mais eficazes e personalizados. Lembrem-se, gente, quando a gente pergunta para o nosso paciente, deixa ele se expressar, nós estamos fazendo um tratamento personalizado e não aquele tratamento padrão para todo mundo, tá? Então, isso é muito importante. Lembre-se de que a homeopatia, ela vai além dos sintomas do teu paciente. Ela é uma abordagem que cuida do ser humano como um todo. Então, nós não vamos tratar as doenças ou as queixas desse paciente, nós vamos tratá-lo como um todo. E se esse vídeo foi útil para você, deixa um like aqui, se inscreve no nosso canal, a gente vai adorar ter você por aqui. Ativa o sininho, né, para receber as notificações. A gente vai começar a alimentar cada vez mais o nosso canal aqui do YouTube para que você se informe cada vez mais. Você que já é terapeuta ou você que é leigo e que gosta desse tipo de assunto, então se inscreve aqui no nosso canal para não perder nada, né, das nossas publicações. Compartilhe o vídeo também com outros profissionais, outras pessoas que gostariam de ouvir essa informação. E né, eu espero que você se beneficie e que as outras pessoas que você, né, divulgue também se beneficiem. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.